Olá e seja muito bem-vindo ao canal Rotina da Espiritualidade. Antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, é importante ressaltar que o nosso objetivo aqui é analisar a fé e a espiritualidade como pilares de vida, e não fazer uma análise política. A proposta do nosso canal é entender como a crença, a espiritualidade e a busca por um propósito maior impactam a jornada de pessoas conhecidas, sejam elas líderes, artistas ou atletas. Acreditamos que a fé é um tema que nos une, independentemente de nossas escolhas ou ideologias. Com essa clareza, convido você a embarcar conosco na história de hoje. No cenário da história americana, poucos nomes ressoam com a mesma força e reverência de Abraham Lincoln. Ele é o símbolo da unidade, da democracia e da abolição da escravatura. Mas, por trás da lenda, havia um homem com a alma em constante questionamento, cuja fé foi um dos maiores enigmas de sua vida. Ele nunca pertenceu a uma igreja. Ele duvidou de dogmas e de rituais. Mas para muitos, ele foi um dos líderes mais espirituais que os Estados Unidos já teve. Esta é a história de um homem que não encontrou sua fé em uma catedral, mas no campo de batalha, nos cemitérios e no silêncio de suas noites mais escuras. Em uma América do século XIX, fervilhante de avivamentos religiosos e de um fervor evangélico que permeava cada aspecto da vida social, a postura de Lincoln era, na época, um ato de radicalismo silencioso. Ele era um cético, um homem cujo intelecto não aceitava dogmas sem questionamento. Ele lia a Bíblia não como um livro sagrado para ser seguido cegamente, mas como um texto de grande literatura e moralidade, que o fascinava tanto quanto os pensadores seculares de sua época. Ele não conseguia se reconciliar com a doutrina da punição eterna ou com a ideia de que a salvação pudesse ser negada a qualquer um. Sua fé, se é que podia ser chamada assim, era um mistério para a maioria. Mas o destino tinha outros planos. O sofrimento para Lincoln não foi um evento, mas uma série de golpes que, um por um, o forçaram a buscar um propósito maior. A dor pessoal foi o solo onde a semente de sua fé foi plantada. Ele perdeu sua mãe ainda jovem, viu sua irmã morrer e, em especial, a morte de 2 de seus filhos ainda pequenos o despedaçou. A perda de seu filho de apenas 4 anos, Edward, e a subsequente morte de seu amado Willie, aos 11 anos, foram cataclismos pessoais. A dor lancinante de um pai que enterra seus filhos forçou Lincoln a ir além do intelecto. Foi ali, nos cemitérios, que o cético buscou algo que a razão não podia oferecer. Quando ele assumiu a presidência, a dor pessoal de Lincoln se uniu à dor de sua nação. A Guerra Civil, com sua matança e divisão, tornou-se um catalisador para a sua jornada espiritual. Ele se via liderando um país que se desintegrava e se perguntava sobre o papel de Deus em tudo aquilo. A sua fé, então, evoluiu. Ela não se baseava mais em dogmas, mas em uma profunda crença na existência de uma vontade divina que era maior do que a vontade humana. Ele passou a ver a guerra não apenas como um conflito político, mas como um julgamento, uma purificação divina sobre os pecados da nação. A fé de Lincoln se tornou a fé do propósito, a crença de que, no meio do caos e da dor, há um sentido maior a ser encontrado. No cenário da história americana, poucos nomes ressoam com a mesma força e reverência de Abraham Lincoln. Ele é o símbolo da unidade, da democracia e da abolição da escravatura. Mas, por trás da lenda, havia um homem com a alma em constante questionamento, cuja fé foi um dos maiores enigmas de sua vida. Ele nunca pertenceu a uma igreja. Ele duvidou de dogmas e de rituais. Mas, para muitos, ele foi um dos líderes mais espirituais que os Estados Unidos já teve. Esta é a história de um homem que não encontrou sua fé em uma catedral, mas no campo de batalha, nos cemitérios e no silêncio de suas noites mais escuras. Em uma América do século XIX, fervilhante de avivamentos religiosos e de um fervor evangélico que permeava cada aspecto da vida social, a postura de Lincoln era, na época, um ato de radicalismo silencioso. Ele era um cético, um homem cujo intelecto não aceitava dogmas sem questionamento. Ele lia a Bíblia não como um livro sagrado a ser seguido cegamente,
mas como um texto de grande literatura e moralidade, que o fascinava tanto quanto os pensadores seculares de sua época. Sua mente analítica, afiada pelo estudo da lei e da lógica, o levava a questionar a rigidez dos dogmas de sua época. O contraste entre ele e a sociedade em que vivia não poderia ser maior. Enquanto milhões de americanos se reuniam em tendas de acampamento para avivamentos emocionais, buscando a salvação em um ato de fervor público, Lincoln buscava a verdade na quietude de uma biblioteca. Ele não se sentia confortável com as explosões de emoção e desconfiava das pregações que prometiam respostas fáceis para as perguntas mais difíceis da vida. Ele não era um ateu, mas um agnóstico, um espírito livre que navegava em um mar de fé que ele observava com respeito, mas sem mergulhar. Sua cética busca pela verdade o levou a questionar a lógica de dogmas centrais. Ele não conseguia se reconciliar com a ideia de punição eterna para os não-crentes e se recusava a ser salvo por um sistema que lhe parecia tão ilógico e implacável. Em sua juventude, em New Salem, ele participou de um círculo de amigos que eles mesmos chamavam de Clube dos Céticos, onde discutiam filosofia e religião com a mesma seriedade. Ele chegou a escrever um manuscrito com suas próprias ideias que questionava a divindade de Cristo. O texto, considerado perigoso por seus amigos, foi jogado ao fogo para proteger sua reputação política. A semente da dúvida havia sido plantada, e ela cresceu em solo fértil, nutrida pela sua curiosidade incessante e sua recusa em aceitar respostas fáceis. Mas, longe de o alienar, essa abordagem intelectual da fé o preparou. A sua leitura analítica da Bíblia permitiu que ele destilasse sua essência moral e ética. Ele podia questionar os milagres, mas internalizava profundamente as lições de justiça, compaixão e humildade. Essa base intelectual seria, ironicamente, a fundação de sua fé posterior. Ela o tornou imune às respostas simples e o preparou para uma jornada espiritual que não seria encontrada em templos, mas nas profundezas da dor. Ele não conseguia se reconciliar com a ideia de punição eterna para os não-crentes e se recusava a ser salvo por um sistema que lhe parecia tão ilógico e implacável. A semente da dúvida havia sido plantada e ela cresceu em solo fértil, nutrida pela sua curiosidade incessante e sua recusa em aceitar respostas fáceis. O jovem Lincoln era um espírito livre, navegando em um mar de fé que ele observava com respeito, mas sem mergulhar. Ele não era um ateu, mas um agnóstico, um buscador solitário que confiava mais na razão do que na revelação. Mas o destino tinha outros planos. O sofrimento para Lincoln não foi um evento, mas uma série de golpes que, um por um, o forçaram a buscar um propósito maior. A dor pessoal foi o solo onde a semente de sua fé foi plantada. Ele perdeu sua mãe, Nancy Hanks Lincoln, quando tinha apenas 9 anos, e a dor de um menino que enterra sua mãe foi a primeira grande ferida em sua alma. Mais tarde, ele veria sua irmã e outros entes queridos morrerem, mas foi a perda de seus filhos ainda pequenos que o despedaçou, forçando-o a ir além do intelecto e a buscar algo que a razão não podia oferecer. A morte de seu filho de 4 anos, Edward Eddie Baker Lincoln, deixou uma marca profunda e, em especial, a morte de seu amado Willie, aos 11 anos, foi o golpe mais devastador. O icônico líder foi visto, em público, chorando incontrolavelmente. A perda o forçou a uma introspecção profunda, a uma busca desesperada por um significado para o sofrimento. A dor lancinante de um pai que enterra seu filho quebrou a armadura de seu ceticismo e o forçou a uma conversa com o divino em um nível pessoal e íntimo. Foi ali, nos cemitérios, que o cético buscou uma fé. Não a fé da certeza, mas a fé da resignação. Não a fé de um crente alegre, mas a busca desesperada de um homem que precisava de uma razão para continuar. Ele se aprofundou na Bíblia, não mais como um intelectual, mas como um homem à beira do desespero, buscando consolo e respostas para o incompreensível. Sua crença, forjada na dor e na incerteza, se tornaria sua maior força e o moldaria no líder que a história precisava para um momento de crise sem precedentes. O sofrimento para Lincoln
Não foi um evento, mas uma série de golpes que, um por um, o forçaram a buscar um propósito maior. A morte de sua mãe, a perda de sua irmã e, em especial, a morte de 2 de seus filhos ainda jovens, o despedaçaram. A primeira tragédia veio com a morte de seu filho de apenas 4 anos, Edward Eddie Baker Lincoln. O golpe foi devastador. A dor de um pai que enterra seu filho é uma dor que desafia a razão e a fé, mas foi a perda de seu filho mais querido, William Willie Wallace Lincoln, aos 11 anos, que o quebrou. Willie era um menino inteligente e vibrante, e sua morte, de febre tifoide, foi um golpe de misericórdia para a alma já atormentada de Lincoln. Ele foi visto chorando incontrolavelmente. A perda o forçou a uma introspecção profunda, a uma busca desesperada por um significado para o sofrimento. A dor, para Lincoln, foi o solo onde a semente de sua fé foi plantada. Não era a fé de um crente alegre, mas a busca desesperada de um homem que precisava de uma razão para continuar. Ele se aprofundou na Bíblia, não mais como um cético, mas como um homem à beira do desespero, buscando consolo e respostas para o incompreensível. Quando ele assumiu a presidência, a dor pessoal de Lincoln se uniu à dor de sua nação. A Guerra Civil, com sua matança e divisão, se tornou um catalisador para a sua jornada espiritual. Ele se viu liderando um país que se desintegrava e se perguntava sobre o papel de Deus em tudo aquilo. Os jornais de sua época questionavam como um Deus justo poderia permitir que uma nação se destruísse, com irmãos lutando contra irmãos. O norte rezava por vitória, o sul rezava por vitória, e Lincoln se perguntava: como pode Deus estar do lado de ambos? A fé de Lincoln, então, evoluiu. Ela não se baseava mais em dogmas, mas em uma profunda crença na existência de uma vontade divina que era maior do que a vontade humana. Ele passou a ver a guerra não apenas como um conflito político, mas como um julgamento, uma purificação divina sobre os pecados da nação, tanto do norte quanto do sul, especialmente o pecado da escravatura. Ele acreditava que o sofrimento da guerra era um preço a ser pago pelo mal da escravidão, e que Deus estava usando o conflito para purificar a nação e levá-la a uma nova e mais nobre realidade. A fé de Lincoln não era sobre pertencer. Era sobre pertencer a algo maior que ele mesmo. Ele não precisava de um templo, pois o seu templo era a nação. E o seu altar era o campo de batalha, onde ele buscava entender a vontade de Deus. Para ele, o propósito do sofrimento não era uma punição, mas uma forma de forjar a nação e a si mesmo em algo mais nobre. Ele começou a usar uma linguagem profundamente religiosa em seus discursos. Em seu famoso discurso de Gettysburg, ele falou do sacrifício como uma nova consagração da nação. Mas foi em seu segundo discurso de posse, um dos mais poderosos da história americana, que sua fé se revelou em sua forma mais profunda. Ele não culpou um lado ou o outro, mas falou de um Deus que tinha propósitos próprios, incompreensíveis para os homens. Ele disse: ambos os lados oram ao mesmo Deus, e cada um invoca o seu auxílio contra o outro. As orações de ambos não puderam ser atendidas completamente. A de nenhum dos dois foi inteiramente negada. O Todo-Poderoso tem os seus próprios propósitos. Para Lincoln, a fé era a humildade. A humildade de admitir que a mente humana não pode compreender a totalidade de Deus e que o nosso papel é apenas aceitar sua vontade e agir com justiça. Sua crença, forjada na dor e na incerteza, nos lembra que a busca por um propósito maior é o que nos torna humanos, e que mesmo nas maiores crises, podemos encontrar uma luz para guiar o nosso caminho. A fornalha de uma nação e a fé de um homem. A fé de Abraham Lincoln, em sua forma mais madura, não foi um salto para a luz, mas uma descida para a escuridão, onde ele foi forçado a confrontar o mistério do sofrimento. Ele se viu liderando um país em chamas. Milhares de vidas eram perdidas a cada batalha. A nação estava se autodestruindo, e em meio ao caos, a fé popular em ambos os lados era uma fé de certeza. O Sul acreditava que Deus estava ao lado de sua causa justa, e o Norte, que Deus estava com a união. Lincoln, no entanto, começou a questionar: será que Deus está do lado de algum de nós? Ou ele tem seu próprio plano para todos nós? Essa foi a grande epifania de Lincoln.
Ele passou a ver a guerra civil não apenas como um conflito político, mas como uma purificação divina, um julgamento sagrado sobre o pecado original da nação, a escravatura. Ele acreditava que o sofrimento da guerra, com sua matança e miséria, era o preço a ser pago por séculos de injustiça. Essa crença não lhe trouxe alegria, mas sim uma resignação solene. A sua fé se tornou trágica e profunda, uma aceitação de que a vontade de Deus era incompreensível para a mente humana, mas que, mesmo assim, era justa. Ele não buscou um Deus que estivesse ao seu lado, mas sim buscou se alinhar com a vontade de um Deus maior do que qualquer lado. O templo da nação e o altar do sofrimento. A fé de Lincoln não era sobre pertencer. Era sobre pertencer a algo maior que ele mesmo. Ele não precisava de um templo, pois o seu templo era a nação. E o seu altar era o campo de batalha, onde ele buscava entender a vontade de Deus. Ele passava horas em oração solitária, em suas noites de insônia, buscando a clareza para tomar decisões que levariam milhares de homens à morte. Ele visitava hospitais militares e via os soldados feridos e moribundos, não como estatísticas, mas como sacrifícios no altar de uma nação. A fé de Lincoln era uma fé de ação, de responsabilidade e de profundo sofrimento. Ele começou a usar uma linguagem profundamente religiosa em seus discursos, mas não a linguagem de um pastor, e sim a de um profeta. Em seu famoso discurso de Gettysburg, ele falou do sacrifício como uma nova consagração da nação. Ele deu à guerra um significado espiritual, transformando o campo de batalha em solo sagrado, onde os mortos haviam, com suas vidas, garantido o renascimento da nação. Foi uma linguagem que uniu o secular e o sagrado, e que deu um propósito divino ao maior conflito da história americana. Mas foi em seu segundo discurso de posse, um dos mais poderosos da história americana, que sua fé se revelou em sua forma mais profunda. Em vez de celebrar a vitória do Norte, Lincoln entregou uma análise teológica sobre a guerra. Ele não culpou um lado ou o outro, mas falou de um Deus que tinha propósitos próprios, incompreensíveis para os homens. Ele disse: ambos os lados oram ao mesmo Deus, e cada um invoca o seu auxílio contra o outro. As orações de ambos não puderam ser atendidas completamente. A de nenhum dos dois foi inteiramente negada. O Todo-Poderoso tem os seus próprios propósitos. Com essas palavras, Lincoln entregou uma das mais profundas declarações de humildade da história política. Ele admitiu que a mente humana não pode compreender a totalidade de Deus, e que o nosso papel é apenas aceitar sua vontade e agir com justiça. Sua crença, forjada na dor e na incerteza, nos lembra que a busca por um propósito maior é o que nos torna humanos. E que mesmo nas maiores crises, podemos encontrar uma luz para guiar o nosso caminho. A sua fé, nascida da tragédia e do sofrimento, nos deixou um legado espiritual que transcende a política e nos ensina que, para encontrar a paz, precisamos primeiro encontrar a humildade. Se a jornada de fé deste líder te inspirou, deixe seu like e se inscreva no canal Rotina da Espiritualidade para mais histórias de transformação. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. Muita luz e paz.